tudo bem? Eu sou Samara Tayana, sou pesquisadora e professora da área de Direitos Culturais. No momento, fui recentemente eleita integrante da Comissão Normativa de Incentivos Fiscais à Cultura do município de Natal e eu sou a convidada desta semana na resenha do ABAI. Vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre direito à cultura, financiamento e políticas culturais. Fica com a gente. Eu vou fazer as perguntas para ela. Sou Nanda Yamashiro do... É o quê, Umi? Resenha semanal do ABAI. Então a gente começa por essa parte aí, né, do vídeo falando da dificuldade dos artistas durante a pandemia e tal. E eu queria que você ponderasse aí, até que ponto isso é consequência da pandemia e das dificuldades econômicas que as pessoas estão enfrentando e até que ponto é fruto da política ou da ausência de política cultural no país. Certo. Em primeiro lugar, eu acredito que os efeitos da implementação de uma lei dita emergencial em um contexto de crise econômica se dá de forma preponderante graças ao histórico de legislações culturais do Brasil, que já é extremamente defasado. Então, a gente vem de uma legislação, de um modelo de financiamento que existe desde 1986, por força da Lei Sarney, que foi a primeira legislação cultural de incentivo financeiro no Brasil, e de lá para cá, ou seja, já tem muito tempo, 3 décadas, né, um pouco mais que isso, não houve nenhum tipo de mudança significativa. Então, com base nisso, se você só com base nesse anacronismo, a gente já consegue perceber que é um histórico difícil, é triste, lamentável, mas que existe um fundo para justificar isso, sabe? A legislação de fomento à cultura no período emergencial do Brasil não seria tão fragilizada se essa fragilidade não viesse desde o momento em que o Estado brasileiro achou por bem legislar sobre o incentivo à cultura no Brasil e a partir daquele momento é que ele retirou completamente do próprio Estado a responsabilidade pelo fomento direto no setor de cultura. Então, eu acho que é uma fragilidade lamentável, mas é histórica. Se você parar para analisar toda a questão institucional, jurídica, estatal, que gera a questão da cultura no Brasil, você consegue entender por quais razões o Estado brasileiro encontrou tantos entraves para gerir a Lei Aldir Blanc de uma forma realmente isonômica e, acima de tudo, emergencial, né? Que é a razão central da legislação. Então, com base nisso, você pensa também na questão de um Estado como o Rio Grande do Norte, solenemente ignorado pelo resto do Brasil, né? Porque, infelizmente, a nossa realidade é essa. E também pelo fato de que somos o único Estado do Nordeste que não conta com uma Secretaria de Cultura estabelecida, né? Então, são muitas questões que justificam e é difícil citar só uma, né? Eu acho que esse histórico de depredação da legislação cultural no Brasil fica uma coisa meio que eu compreendo que é algo como se fosse legislar por legislar, só para não dizer que não existe, Sim. Entende? Mas que não existe, de fato, um compromisso do Estado brasileiro com o fomento da cultura, com o fortalecimento das nossas matrizes culturais. Você pega um Estado extremamente descompromissado, além de descompromissado, desincentivador da atividade cultural, e isso, de uma forma ou de outra, acaba espraiando para uma sociedade que nunca teve o compromisso de se reconhecer como parte de um povo miscigenado, sabe? Porque se você parar para pensar, tem diversos estudos que comprovam que a grande questão, o principal elemento cultural que é demonizado, que é desincentivado pelo Estado brasileiro e pela sociedade brasileira é justamente aquela manifestação cultural que diz respeito às nossas matrizes antropológicas enquanto povo miscigenado. Certo. Ou seja, as questões os elementos culturais que nos ligam diretamente ao nosso passado indígena, africano. Então é muita coisa, né? O fato do Rio Grande do Norte ser solenemente ignorado nacionalmente, como você falou, então, é responsabilidade do Potiguar. Eu acredito que boa parte sim, veja bem. O que nós temos atualmente, desde sempre, no caso, no âmbito de uma instituição estadual de cultura, é a Fundação José Augusto. E não é uma secretaria cultural, é uma fundação.
Nós não temos Secretaria de Cultura estadual no Rio Grande do Norte. E isso reflete diretamente na maneira como a política cultural ela é implementada, sobretudo em um estado onde nós temos um histórico de apagamento da nossa matriz cultural tão forte. Você vê, por exemplo, o estado de Pernambuco cultua o maracatu, o baque solto, sabe? No estado da Paraíba também, eu morei na Paraíba até 2019 e é bonito demais você ver lá como a questão do forró também é muito defendida. Na Bahia tem toda aquela manifestação cultural que a gente conhece, que por sinal eu amo, né? Então você é muito triste, assim, eu enquanto potiguar, acima de tudo, na minha condição de pesquisadora da área, eu chegar em um congresso, em diversos lugares do Brasil, e me perguntarem, Sandra, mas como é a gestão cultural no seu estado? Não tem. Como é que a Secretaria de Cultura do seu estado opera? Pô, não opera. Não existe Secretaria de Cultura aqui. Tá. Tem até uma ressalva para chamar de política cultural, o que é implementado no âmbito do Estado, porque aqui as pessoas, infelizmente, ainda não entenderam a sutil diferença entre cultura e entretenimento. Fomentar a cultura é você fazer o indivíduo compreender e refletir o seu papel no âmbito de um Estado democrático de direito. Isso é fomentar a cultura. É você fazer uma pessoa olhar para ela e entender que ela vem de um povo negro, que ela vem de um povo índio, e isso não acontece aqui. Voltando agora para a questão da pandemia, foram liberados aí para contemplar projetos aqui no estado, você me corrige se eu estiver errado, 32 milhões e meio pela Lei Aldir Blanc. Isso está sendo efetivamente aplicado? Quem é que está sendo contemplado com isso? Olha, eu acredito, e eu acho que com base em todos os anos que eu já estudei, que eu venho me dedicando a estudar essa questão das leis de incentivo à cultura, eu penso que o entrave principal para que essa verba não esteja efetivamente sendo gerida da forma como deve, é justamente a questão da deficiência no âmbito das instituições culturais locais. Veja bem, o dado mais recente do IBGE nos prova que 73% dos municípios brasileiros não contam com uma Secretaria de Cultura estabelecida. Eu estou falando em municípios. Aqui na cidade nós temos a FUNCART, né, que, querendo ou não querendo, exerce um papel bacana no âmbito da política cultural municipal. Eu estou falando de município. Você parar para analisar que o estado do Rio Grande do Norte, com a proporção geográfica que tem municípios que nunca nem ouviram falar de uma Secretaria de Cultura. Os outros, quando muito, têm a pauta da cultura apensada a outras partes, como educação, turismo, e isso, querendo ou não querendo, reflete num desgaste, certo? Em uma fragilidade que é imposta necessariamente na política cultural. Isto é, quando se tem política cultural. Entendeu? Sim. Então, assim, eu acredito que o principal ponto para justificar a fragilidade e a ineficiência da gestão dos recursos da Lei Aldir Blanc é justamente uma questão que começa da ponta já. A gente não tem como querer que uma verba seja corretamente aplicada se não existe um órgão específico para gerir essa verba. E quem é que acaba gerindo? Quem é que decide quem é que vai ser contemplado e quem não? Nos municípios onde o valor realmente chegou, conseguiu chegar, atravessar e alcançar a outra ponta, quando não se tem Secretaria de Cultura, é a Secretaria de Educação que faz esse papel. Ou educação, ou turismo, ou assistência social, que as pessoas simplesmente ainda não entenderam que cultura é cultura. É um eixo econômico estratégico, é um eixo fundamental para movimentar a economia, tanto formal quanto informal. Então, nesse caso, nas questões onde você percebe que não tem Secretaria de Cultura, necessariamente esses valores são mal empregados, ou, aliás, não são nem empregados e retornam para a União, não é? O que compromete a gestão não somente da Lei Aldir Blanc, como também das demais legislações culturais do Brasil, tanto a Lei Rouanet quanto a Lei do Audiovisual, é a falta de órgão específico para a cultura. Tá. Eu li um texto teu no Saiba Mais, em que você questiona também critérios de escolha dos projetos aqui, né?
E aí você fala numa tal modalidade convite, que é feita aqui para os projetos, diferente do que é aplicado em outros estados. Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que no caso do estado do Rio Grande do Norte, um ponto que comprometeu a gestão, a isonomia da Lei Aldir Blanc é justamente o fato da questão do convite que você citou. É o seguinte, em outros estados que contam com secretarias de cultura estabelecidas, como no caso de Pernambuco, Bahia, isso eu falei antes de Nordeste. Sim. O que aconteceu foi uma chamada pública, uma seleção para eleger os pareceristas que seriam responsáveis por eleger os projetos que seriam habilitados a receber os incentivos da Lei Aldir Blanc. Certo? No caso do estado do Rio Grande do Norte, em nenhum momento houve chamada pública para a composição de corpo de pareceristas. O que houve foi convite. Foi justamente a essa questão que eu me referi na matéria que você colocou. O que existiu foi convite. A partir do momento que você convida um grupo de pessoas para dizer, vem esse, e juntos eles vão decidir, eles vão deliberar a respeito dos projetos que serão passíveis ou não passíveis de financiamento por meio dessa lei emergencial. Eu bato muito nessa tecla, emergencial. Infelizmente, você não se compromete com a questão da isonomia, com o princípio básico da isonomia nesse processo. Justamente por quê? Porque não existe um compromisso de você pulverizar ao redor do território brasileiro as pessoas que seriam responsáveis por eleger os projetos que seriam contemplados nessa lei de incentivo. Eu fui parecerista da Lei Aldir Blanc no estado de Sergipe. Foi uma chamada nacional. Tinha parecerista eu, do Rio Grande do Norte, Natal. Tinha parecerista no Rio Grande do Sul, em São Paulo, na Bahia. Certo? Então, num caso como esses, a gente consegue entender. Não, ali existe isonomia. Eu analisei projetos incríveis do eixo do audiovisual. E eu reconheço que ali eu consegui realmente corresponder ao trabalho que um parecerista de projetos culturais tem que corresponder. O primeiro de todos é não conhecer o artista. É óbvio. Isso é diferente do que acontece aqui. Com toda certeza. Tem como a gente dizer quem são esses pareceristas e qual o critério que eles usam para a seleção de projetos? Eu queria saber quais são os critérios que utilizam também, de verdade. Porque se eu soubesse, eu ficaria muito feliz. Inclusive, se alguém quiser me falar, fica à vontade. Por exemplo, essa política pública da Lei Rouanet, né? Que, por exemplo, a gente estava vendo que ela pode ser acessível por pessoa física, né? Tudo pode. Agora você para analisar. Em um país onde o efeito regressivo da tributação é tão acentuado, assim, quem ganha menos necessariamente acaba pagando mais imposto. A gente tem, por exemplo, um projeto projeto da Constituição de estabelecimento de imposto sobre grandes fortunas, que é o IGF, que nunca saiu do texto constitucional, nunca teve absolutamente nenhuma movimentação para transformar isso em lei. O lógico, o justo seria quem ganha mais paga mais. Mas o que acontece na prática é quem ganha menos paga mais imposto. Então, eu considero, Valtinho, que é inoperante essa ideia de pessoa física virar apoiador de projetos culturais por vias da Lei Rouanet, porque o grosso da tributação no Brasil, querendo ou não querendo, quem paga é a pessoa jurídica. E as leis de incentivo? Que o Estado adota essa questão das leis de incentivo, né? Qual é a grande questão da lei de incentivo? Os benefícios no caso da lei e os de malefícios. incentivo local? Isso, local. Porque muita gente critica as leis de incentivo, né? Por que a gente precisa rever essas leis de incentivo? Eu acho que as críticas são totalmente fundamentadas, né? Como deu para perceber, eu sou uma completa crítica ao modelo de financiamento que existe no Brasil desde a década de 80. Então, como eu falei, da Lei Sarney, que foi a primeira lei de incentivo à cultura no Brasil, de 86, para a Lei Rouanet, que é de 91, que existe até hoje, a mudança foi mínima. Se a Lei Rouanet impera até hoje no Brasil, as legislações locais, estaduais, municipais de incentivo à cultura são somente uma cópia da Lei Rouanet também. Entendeu? Então, a mesma lógica que se opera no âmbito federal, que é o caso da Lei Rouanet,
opera no Estado e município com a devida alteração, obviamente, que se relaciona ao imposto estadual e ao imposto municipal. No caso do imposto estadual, ICMS. No caso do imposto municipal, é ISS e IPTU. Aí você para analisar quem é que paga IPTU no município. Você me diga onde é que existe a possibilidade de uma renúncia de receita com base no IPTU financiar algum projeto cultural. Só por ele. Só por ele. Tá entendendo? O grosso, realmente, no âmbito do município, continua sendo o ISS. E, no caso do Estado, o ICMS. Existe um órgão chamado CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. É um órgão que avalia as questões econômicas que circundam a economia de países periféricos. Não por acaso esses países são considerados de economia periférica, justamente porque se você tem que analisar lá em 1500 o que aconteceu para hoje o Brasil se considerar uma economia periférica, né? E o último estudo, o último levantamento da CEPAL dá conta que, pelos próximos 10 anos, as populações de pobres e extremamente pobres vão sofrer mudanças, vão sofrer aumentos muito significativos, justamente por conta das crises econômicas que são implantadas no seio dessas economias periféricas no decorrer da pandemia. Necessariamente, esses reflexos se dão também pela questão da informalidade no trabalho. Eu acredito que o principal elemento responsável por caracterizar o trabalhador da cultura no Brasil é a informalidade. Certo? Não existe direito trabalhista assegurado, não existe direito coletivo, nem direito individual, não existe direito. Eu acredito realmente que existe um projeto muito bem estabelecido de desincentivo à produção cultural. Certo? Quando eu paro para pensar na cultura, eu tento fazer esse esforço de analisar, primeiro, o trabalhador e, segundo, o consumidor de cultura, porque sem um não existe o outro. Porém, para que uma relação cultural se estabeleça, o trabalhador de cultura tem que encontrar condições favoráveis para realizar seu trabalho. A cultura, mais do que qualquer outro setor econômico, é responsável por movimentar tanto a economia formal quanto a informal. As provas da importância da cultura no eixo, enquanto um eixo econômico, já são mais do que reconhecidas, conhecidas pela academia, pela sociedade, pelo próprio Estado. Por exemplo, uma produção audiovisual, economia, dinheiro. O setor audiovisual, se você parar para pensar, o setor econômico, o setor profissional da cadeia do audiovisual é tão bem estabelecido, tão categorizado, que para mim lembra até, sei lá, uma sociedade feudal, de tão bem, sabe, de tão bem organizado. Bem categorizado, Sim. bem organizado, envolve pré-produção, produção, pós-produção, distribuição, enfim, é muita coisa. Então, é muito dinheiro circulando. Você vê o filme Bacurau, por exemplo. Foi gravado aqui no estado do Rio Grande do Norte, em uma cidade do tamanho de nada, e só esse filme, durante as gravações, foi responsável por movimentar 2 milhões de reais na economia de uma cidade desse tamanho. Entendeu? Sim. Então, assim, o que me preocupa para pensar, eu sei que eu não deveria nem estar pensando no depois da pandemia, porque a gente ainda está com a pandemia em curso, né? Mas o que me preocupa para pensar no depois é justamente de que forma esse setor econômico, esse setor produtivo, que já encontra diversas dificuldades em situações normais, de que maneira essas pessoas, esses trabalhadores vão conseguir trabalhar. Se nós nos baseamos em uma política que é completamente fincada numa lógica de incentivos fiscais, ou seja, é o empresário quem dá a cartada final sobre o financiamento de cultura no Brasil. Não é? Você anda por qualquer lugar que você andar, tanto nessa cidade quanto em qualquer outra, é assustadora a quantidade de empresas fechando. Então, se é o empresário que é o responsável, digamos assim, por financiar produções culturais que são previamente habilitadas por leis de incentivo à cultura, de que forma, em uma crise econômica aguda, a produção de cultura no Brasil vai se sustentar? Eu fico me perguntando e realmente me preocupa pensar que a probabilidade
dessas pessoas, dessa categoria de profissionais, e engrossar essa população de pobres e extremamente pobres, que foi descrita pelo último estudo da CEPAL, porque a possibilidade deles serem incluídos nesses grupos são infinitas. Não é? Então, a questão central é essa. Eu acho que dá para encerrar dizendo que, infelizmente, pegando o slogan lá do tempo da Lei Sarney, cultura é um bom negócio, mas é isso, né? Infelizmente, muito trabalhador de muito setor vai integrar esse grupo aí que você está falando. Isso aí, galera. Quem quiser e puder contribuir com o nosso projeto, chama nós. Manda um Pix. Chega no Pix e ajuda a gente a manter esse projeto. Forte abraço.